Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de guia de usados, eu trouxe um carro que já passou aqui no canal em uma versão mais ou menos parecida, mas esse aqui tem algumas peculiaridades que são bem legais de comentar. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, passou aqui pelo canal o Citroën Aircross Start, com motor 1.6 e câmbio manual de 5 marchas. Mas esse aqui é uma versão 2011 e 2012 completinha ali do C3 Picasso. Então um carro realmente bem diferente aqui, é difícil de ver desse carro na rua e que tem uma proposta que, sinceramente, hoje a gente não encontra em mais nenhum carro. Então um monovolume muito espaçoso e também muito prático. Bora conhecer aqui um pouquinho mais sobre ele. Lançado em 2011, o C3 Picasso é construído na mesma plataforma do Citroën C3, que foi vendido até 2 anos atrás aqui no Brasil. Então é um carro que já tem uma arquitetura aí um pouquinho mais moderna, porém, aqui no Picasso ele foi totalmente levantado. Você percebe o assoalho mais alto, os bancos mais altos, posição de dirigir mais alta. É realmente curioso aqui a posição de dirigir, o interior, visibilidade aqui desse carro, muito particular dele. Falando aqui um pouquinho mais sobre a história, né? Na época que ele chegou, ele tinha sempre o motor 1.6 atrelado ao câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Essa aqui era a versão exclusive, que era a mais completa da linha, que podia vir exatamente com essas duas opções de câmbio. O câmbio automático é o câmbio AT8 de 4 marchas, então é uma versão mais moderna ali do que o câmbio L4, que tem menos problemas de manutenção, mas continua tendo um movimento ali, uma forma de agir um pouco estranha. Passando ali alguns anos, o C3 Picasso saiu de linha e ficou o Aircross, que perdeu aquele step aqui na traseira e ganhou o conjunto óptico de LED lá na frente. O Aircross, além de ter o motor 1.6, ele também teve o motor 1.5 e o câmbio automático de 6 marchas, muito superior aqui a esse câmbio automático de 4 marchas. Mas não são concorrentes diretos, né? O Aircross ele foi lançado ali, se não me engano, em 2017 com essa versão de câmbio, 18 talvez. Então, realmente, muito mais recente aqui do que esse modelo, e são modelos que, quando você olha ali no mercado de usados, custam também bem mais caros. Bora lá pro motor para vocês verem como que é o cofre desse carro. É bem curioso, viu? E como eu tinha comentado, aqui por baixo sempre o motor 1.6 nessas primeiras versões e futuramente também o motor 1.5. Mas uma coisa curiosa de mostrar é como que esse motor fica aqui dentro do cofre. Ele fica enfiado aqui para dentro, né? Então é um carro que tem uma frente muito alta, todo um estilo muito alto aqui pelo interior e um capô bem curtinho, né? Então ele fica meio enfiado ali dentro, mas nada que vai ter problema ali na manutenção. Falando um pouquinho de manutenção também, né? Esse carro aqui ele é muito novo. Ele está com 30 mil quilômetros rodados, apesar de ser um carro 2012. Então rodou muito pouco. Mas mesmo entre os que rodam mais, esse motor não tem costume de dar problema. E o próprio câmbio também, né, o AT8, perdão, não é um câmbio que costuma dar problema. De números, são 113 cavalos no etanol, 110 na gasolina, 15,8 kgfm de torque no etanol, 14,5 na gasolina. Longe de ser um motor potente, um carro ali que empolga, mas um desempenho bem saudável aqui, principalmente pensando que esse carro tem uma proposta ali mais familiar, né? Não é um carro ali para você dirigir rápido. E nem comporta, né? A própria estrutura mais alta aqui desse carro faz com que ele não tenha uma estabilidade tão bacana assim. O que acaba sendo compensado pelos controles de tração e estabilidade, que eram opcionais desde os primeiros momentos, mas também só nas versões mais topo de linha. Curioso sentar aqui no interior desse carro, viu? Dá para perceber em alguns pontos aqui que ele é um C3, né? Então aqui por essas saídas de ar, o volante, o painel, esse próprio console central aqui. Mas tirando isso, é um carro completamente diferente, viu? A posição de dirigir é muito diferente, então eu estou aqui na minha posição mais baixa e ao mesmo tempo parece que eu estou sentado em um sofá. Ele tem ajuste de altura do banco e repara, eu posso subir, eu posso continuar subindo o banco. Dá para subir bastante o banco, dá para ficar nessa posição. E sentado nessa posição eu consigo ter uma visibilidade imensa, é realmente muito curioso, né? Ele tem também ajuste de altura aqui do volante e de profundidade, então você consegue aqui achar bem o seu lugar dentro do carro, apesar dele ter essa posição aqui um pouco mais alta. Para vocês terem ideia aqui um pouco de espaço, né? Olha que o espaço entre a minha cabeça e o teto tem um palmo de espaço, é realmente muita coisa. Mas chega de falar aqui sobre ergonomia, vamos falar um pouco sobre os equipamentos. Vou passar aqui para outra câmera para mostrar para vocês. Começando aqui pelo volante, né? Ele tem um volante típico dos carros da Citroën dessa época, né? Ele não é o único modelo que usa esse volante. E você pode até pensar, putz, é um volante que não tem controle de rádio.
Aí que você se engana, né? Aqui no canto de cá ele tem o controle do rádio, controle satélite, e aqui no canto de cá ele tem o controle do piloto automático. Então é um carro bem completinho aqui em relação a isso. Ele tem aqui também no painel o velocímetro, conta-giros e um computador de bordo bem completinho ali também, né? Tem bem completinho não, né? Básico, né? Fala sobre consumo instantâneo, consumo médio, que é o mesmo computador de bordo que equipa outros carros da Citroën da mesma época. Aqui no console central, da versão exclusiva, que é essa, a gente encontra aqui um som bem bacana, né? Que tem Bluetooth. Encontra também aqui o ar-condicionado digital e o câmbio automático de 4 marchas AT8. Então é um câmbio aqui que tem trocas manuais aqui, é só você jogar aqui para o cantinho. Tem também o modo esporte aqui, se você quiser trocas um pouco mais espertas, mas ele não tem as borboletas aqui atrás do volante. Ainda assim, não faz muita falta não, viu? Outros equipamentos convencionais que ele tem, né? Vidro elétrico nas 4 portas, retrovisores elétricos, e ele tem também ali a central multimídia, né? Esse navegador aqui, 7 polegadas, que é bem bacana, né? Também foi equipada em outros carros da Citroën. Mas chega de falar aqui sobre os equipamentos normais, né? Vamos falar sobre o que esse carro tem de diferente. Vou começar aqui mostrando esse detalhe muito legal que ele tem aqui em cima. Um espelhinho para você ver as crianças lá no banco de trás. Então você tem um espelho aqui retrovisor convencional e o espelhinho das crianças aqui. Essa versão tem 2 airbags, mas ele tinha um opcional de ter também os airbags de cortina, né? Laterais aqui, então 4 airbags. E uma coisa legal aqui, sem dúvida, né, ainda falando sobre essa visibilidade, é esse vidro que ele tem aqui, né? Ele tem uma coluna A super fininha, com essa outra coluna aqui que ajuda. Então, faz com que você tenha uma visibilidade um pouco melhor. É realmente um carro com interior bem diferente, bem bacana. Encosto de braço também aqui. Curiosamente, o encosto de braço ele tem tanto para o passageiro quanto para o motorista, né? Geralmente só o motorista que tem encosto de braço. Mas bem legal, um carro bem equipado, completinho, com um espaço muito bom aqui na frente. E agora vamos ver como que vão as crianças lá no banco de trás. E sentar aqui no banco de trás é uma experiência bem diferente, né? Você se sente novamente sentando num sofá. Eu sei que eu falei ali na frente, mas aqui atrás a impressão é ainda maior. Então é um banco bem alto, é um banco que você fica aqui com a perna quase reta, né? Eu imagino que as crianças vão ficar até com a perna meio flutuando aqui. Tem um espaço bom de 5 dedos aqui, 6 dedos entre o meu joelho e o banco da frente. E mesmo na posição mais baixa, eu continuo com um bom espaço aqui para os meus pés. Falando um pouco sobre segurança, né? Encosto de cabeça aqui para os 6 ocupantes, porém o do meio apenas com um cinto de 2 pontos. Controle de tração e de estabilidade esse carro tinha como opcional e, como eu tinha comentado, 2 airbags, ABS e EBD. O ABS e EBD também, né, nas versões 2011 e 2012, não vinham em todas as versões, apenas nas versões mais completas. Depois, ali a partir de 2013, se não me engano, ou 14, começou a ser obrigatório por lei e todas as versões vieram. Mas bora lá. Vamos falar um pouco sobre o que é diferente nesse carro e que a gente não encontra em nenhum carro além do C3 Picasso. Olha que legal, né? Tá vendo isso aqui na minha frente? É uma bandejinha para comer um McDonald's aqui no banco de trás, para você colocar o seu suquinho aqui e a batatinha. Olha que delícia. Muito legal. O espaço aqui para minha cabeça também é muito bom. O túnel central aqui também, né? É bem curioso. Você percebe que ele tem aqui um espacinho aqui, um porta-treco muito pequenininho. Uma tomada 12 volts aqui também para você colocar o celular das crianças carregando. E você tem um túnel central aqui praticamente plano, então quase não tem altura. Ou seja, é um carro que vai levar aqui impressionantemente bem até 3 adultos. É um interior curioso, né? Interessante. A abertura aqui dos vidros elétricos traseiros é super baixo aqui, quase embaixo aqui mesmo. São bancos muito confortáveis. O fato dele ter essa textura aqui no meio faz com que ele seja um banco de couro, mas que tem também uma forma do seu corpo arejar, então ele não fica aquele couro preguento. E para ser sincero, a única coisa que eu senti falta aqui no banco de trás desse carro foi de um apoio de braço. Então o banco do meio aqui podia ter um apoiozinho de braço para você colocar aqui. Ia ser muito legal ali para os pais viajarem na frente, as crianças no banco de trás, os netos aqui no banco de trás. Um carro surpreendentemente bom aqui dentro, viu? Sinto falta bastante dessa parte das minivans, dos monovolumes, né? E não tem SUV que consiga comparar com isso, viu? De verdade. Nem SUV maior consegue ter o mesmo conforto, o mesmo espaço aqui para os ocupantes do banco de trás. E assim como o espaço lá no banco de trás é bem bacana, aqui no porta-mala também é muito bom.
Mas antes de mostrar mais de perto ali para vocês, vou mostrar a chave. É uma chave canivete, igual todos os outros carros da Citroën da época, né? Inclusive eu já tive outros Citroëns aqui da mesma época, né? Tive um C4 hatch, um C4 VTR e tinha essa mesma chave. Eu gosto dela, é uma chave que passa uma sensação de qualidade boa, né? E funciona bem. Passando ali agora para o porta-mala, né? Ele pode ser aberto tanto pelo interior quanto por um botãozinho aqui atrás, né? Na própria tampa. E você consegue acessar um enorme porta-mala de 403 litros. Vale lembrar que essa onda aqui dos monovolumes, né, das minivans, que sumiram ali nos últimos anos, muito ali por conta dos SUVs, continuam tendo uma enorme vantagem que é o espaço aqui no porta-mala, né? Enquanto os SUVs compactos são baseados nos hatches e eles não têm um bom porta-mala, aqui eles também eram baseados nos hatches, porém com porta-mala muito melhor. 403 litros é bem bacana e o mais legal é que esse porta-mala é muito prático. Você consegue ali dobrar os bancos dianteiros para aumentar ainda mais o espaço e conseguir levar coisas realmente muito grandes aqui atrás, né? Eu lembro que na época do lançamento desse carro tinha algumas imagens ali de divulgação que mostravam pranchas de surf e outras coisas enormes aqui colocadas no interior dele. E realmente, agora na hora que você olha o carro aqui presencialmente e mexe nele ali no porta-mala, você vê que realmente é bem grandinho, viu? Bora então dar partida aqui nesse C3 Picasso e falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir. Como se trata de um carro com câmbio automático, você precisa de pisar no freio, girar a chave e ele já liga, né? Vocês viram quando eu estava lá fora, não é um carro que tem chave presencial e ele também não tem o freio de mão automático, né? Então você realmente precisa de colocar aqui o câmbio no D, soltar o freio de mão e partir. A posição de dirigir esse carro é realmente peculiar. Para quem gosta de uma posição um pouco mais baixa, como eu, pode acabar não gostando muito do jeito de dirigir esse carro. Mas sem dúvida, para quem gosta de um carro um pouco mais altinho, né, vai gostar pra caramba aqui. Ele é um carro que tem uma posição muito segura, muito alta, que dá uma visibilidade boa e tudo mais. Então, para essas pessoas, vai ser um mundo ideal. Uma coisa interessante de comentar aqui, logo na saída, né, a gente passou ali por uma rampinha. Esse carro ele é bem baixo, então apesar dele ter o assoalho alto, né, ele ser um carro com bancos altos, né, o chão mesmo, né, a parte de baixo ali dele é bem baixa. E ele é um carro um pouquinho frentudo, então em quebra-mola, em valeta, em saída de garagem, ele é um carro que dá umas raspadas ali um pouquinho chatas às vezes. Porém, suspensão como um todo é surpreendentemente boa, para falar a verdade. Ele é um pouquinho molengão, né? Mas é de se esperar de um carro alto igual a esse. Ele balança ali um pouquinho, ele joga. Mas é uma suspensão que consegue passar relativamente bem em buraco, sem grandes destaques. Mas ele consegue bem. Isso é uma coisa importante de se falar, porque quando a gente fala ali de carros altos igual esse carro desse aqui, né, de monovolumes e tudo mais, geralmente as montadoras acabam fazendo com que a suspensão fique um pouco mais dura para o carro não ficar um carro muito instável. Mas no caso aqui não, eles conseguiram um bom compromisso. Não é um carro que balança muito, é um carro relativamente bom de curva, e ao mesmo tempo não é um carro duro também. Uma coisa, porém, que eu não gosto muito desse carro é a direção. A direção dele é uma direção hidráulica, não é uma direção elétrica. E ela é uma direção um pouquinho boba. Você percebe aqui o tanto que você tem que virar para virar um pouco o carro. Isso acaba sendo bom em algumas situações, né? Porque você consegue ter uma direção ali um pouco mais suave do que você se tivesse em um carro com uma direção um pouco mais esperta. Mas é pouco prático no dia a dia, né? Você acaba tendo que fazer um movimento muito grande para fazer curva. Ó, olha para vocês verem. O carro, tanto que eu tô tendo que virar o volante para o carro mexer um pouquinho. Mas, eita, redução do câmbio. Mas é uma direção um pouquinho boba, eu não sou muito fã dela não. De peso, não é uma direção muito pesada, mas também não é muito leve, né? Tá na média aí mais ou menos do que a gente costuma encontrar em outros carros que tem direção hidráulica, né? Não direções elétricas. Falando um pouquinho sobre desempenho,
É meio complicado, né? Esse carro não é um carro leve, esse motor também não é um motor fraco. Porém, o câmbio automático de 4 marchas faz com que ele tenha um desempenho muito letárgico. Olha aqui, nessa subida eu tô pisando fundo, o carro não anda, dá uma angústia às vezes, sabe? Mas realmente não é um carro que tem um desempenho muito legal. E pelo fato dele ter um câmbio automático de só 4 marchas, né, acaba que as marchas ficam muito distantes uma das outras. Então ele acaba tendo que esticar a marcha mais do que deveria em algumas situações. E esse câmbio aqui também não é dos câmbios mais espertos não. Então às vezes você pisa ali um pouquinho mais, ele faz uma redução, o motor grita pra caramba, parece que você está dirigindo igual um maluco correndo, mas não, na verdade ele só está fazendo isso porque o câmbio realmente não consegue lidar bem com essas situações mesmo, né? Para você estar ali em uma faixa de torque, de rotação, que faça com que o carro tenha um desempenho legal, ele tem que dar essas gritadas de vez em quando. Esse câmbio, porém, né, tem ali as trocas manuais, então você joga a manopla aqui pro lado, consegue ir aqui no mais e no menos, né, na própria alavanca, não tem atrás do volante, mas você faz pela alavanca. Isso faz com que você tenha aí um pouquinho mais de controle do carro. Vou dar uma aceleradinha aqui só para vocês perceberem, ó. Reduzir. Tá de primeira ainda. Tá de primeira. Trocou para segunda, 50 km por hora. 60 km por hora. O carro tem dificuldade de ganhar velocidade, né? E isso é perceptível. Uma coisa, porém, né, que na estrada o comportamento dele é bem melhor. Quando ele coloca a 4ª marcha aqui, ele consegue ter um câmbio que lida bem ali com ultrapassagens, com aceleradas. Mas, novamente, né, um carro aí 1.6, pesado, que se você for pegar uma estrada, provavelmente vai ser com família, com bagagem. Então não dá para esperar milagre não. Ele consegue bem, muito melhor aí do que um carro 1.0, né, por exemplo. Mas continua sendo um carro que não tem um desempenho muito impressionante. Falando um pouco aí sobre os pedais, né? Isso é uma coisa um pouco complicada aqui. Ele tem um pedal do acelerador muito próximo ali do túnel central e muito próximo do pedal de freio também. Então, para quem tem um pé um pouco maior e gosta de dirigir com bota, pode acabar sendo um pouquinho incômodo ali essa posição do acelerador. E o próprio funcionar do acelerador também é um pouco estranho, né? Eu acho que nem tanto por culpa do acelerador, mas muito por conta do câmbio, né? Então, igual eu tinha comentado, às vezes um pouquinho mais que você pisa, o carro já reduz marcha, começa a gritar e fica aquele fuzuê maluco aqui, típico desses câmbios de 4 marchas aqui, principalmente quando você está falando de um carro com motor 1.6. De verdade, eu acho que esse carro combinaria bastante com o motor 2.0. Ele possivelmente ficaria inclusive mais econômico aqui do que o 1.6, mas seria legal, né? O mesmo 1.0 aí que tinha no C4 também, no Peugeot 307 também. Acho que ia ser um conjunto bacana aqui para ele. Mas provavelmente nem cabia ali no cofre, então 1.6 e 1.5 aqui são as únicas opções que tem mesmo. Falando de motor menos potente, né, 1.5, você pode pensar, putz, se nem 1.6 anda, 1.5 vai muito menos. Não é bem assim não, né? Porque 1.5 sempre teve só a opção de câmbio manual, então ele conseguia ser um pouquinho mais esperto aqui do que esse 1.6 com câmbio automático. Vou dar uma passadinha aqui, um pouquinho mais rápido num quebra-mola, um quebra-mola bem maldoso aqui a 30 km por hora, para vocês sentirem um pouquinho como que ele passa, olha. Não é muito legal não, a suspensão dianteira, né, além de raspar ali o para-choque, ele também tem um curso curto, né, a suspensão inteira do carro tem um curso muito... Opa, olha a redução aí que eu comentei, eu nem pisei mais não. Mas ele tem um curso muito curto de suspensão, né, então além de raspar ali à frente, você consegue ver a suspensão tanto dando fim de curso na hora que cai, quanto dando fim de curso na hora que ele estica. Então, monovolume, carro mais alto, ajustes que tem que ser feito para comportar essa nova carroceria, esse novo estilo aqui de carro, usando a mesma plataforma ali que usa no C3, né? Mas no mais, além desses pontos que eu comentei, é um carro bem prático de dirigir, né? O câmbio automático é sempre aí uma mão na roda, né? Uma coisa que faz a sua vida ficar mais fácil. Todos os comandos aqui estão muito próximos, né? Ele tem um comando aqui do som atrás, os comandos do volante são próximos, o ar-condicionado está próximo, central multimídia. Então, um carro prático,
um carro curioso, né? Um jeito diferente aqui de dirigir. É um carro competente, no geral. Falando um pouco sobre preço, né? É um carro mais antigo, né? Essas primeiras versões aqui, foi um carro lançado em 2011, né? Já na versão 2012, igual esse aqui, é uma versão 2012. Então, um carro um pouco mais antigo que você consegue achar nas versões mais completas, que igual essa aqui é exclusiva, na faixa aí dos 30, 35 mil reais, dependendo do ano. As versões mais simples você consegue achar até ali por volta dos 25, 27. Então, pensando aqui nos equipamentos que esse carro tem, no desempenho, um carro que tem um preço bem atrativo, né? E é exatamente daí eu parto para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo esse carro. Começando a falar aí para quem eu recomendo, é um carro muito bom para quem tem grandes famílias. Grandes famílias de até 5 pessoas, né? Então, 3 crianças, ou então tem 2 crianças, mas quer ter um espaço ali para levar um amiguinho no banco de trás também. É um carro familiar, é um carro bom para quem tem família, é um carro bom para pessoas idosas também, por ser um carro mais alto, com uma boa visibilidade, um câmbio automático. É um carro fácil de entrar, então muito bom para família, muito bom para pessoas idosas e uma ótima opção para quem quer um carro completinho, mas não está disposto a gastar muito dinheiro. Mas né, não é um carro para todo mundo, né? Então quem procura aí um carro mais espaçoso, né, de 7 lugares, esse aqui não atende, né? Você teria que ir para o C4 Picasso, né? O Gran C4 Picasso, se não me engano, que tem 7 lugares. Ou então um Spin, por exemplo, ou um Doblô. Outro público que eu não recomendo esse carro é para quem vai pegar muita estrada e quer um carro que tem um desempenho um pouco mais esperto, né? Que nem eu comentei, esse carro não deixa a desejar, muito longe de ser um carro que não passa segurança na hora que você está dirigindo, mas ele também não é um carro muito potente, né? Então, a gente tem uma Spin aí com motor 1.8, Doblô com motor 1.8, e até pegando aí outros monovolumes mais recentes, né? Você tem ali também com motores turbo. Óbvio, você vai pagar muito mais caro do que você pagaria aqui no C3, então vale a pena levar isso em consideração também. Outro público que eu não levaria em conta, não recomendaria esse carro, são pessoas que não têm necessidade de espaço, dessa praticidade, pessoas que querem simplesmente um carro para rodar no dia a dia. Para essas pessoas, acho que um hatch compacto iria melhor. O próprio C3, né, o C3 dessa geração aqui, mais antigo, é uma opção mais interessante para essas pessoas, porque você abre mão um pouquinho do espaço, da praticidade, de todas essas coisas que um monovolume tem. Por outro lado, você vai ter um carro mais fácil de estacionar, você vai ter um carro que tem uma revenda mais fácil. Então, vários pontos ali que acaba que você coloca na balança vale mais a pena. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, né? Vamos aproveitar que eu vou dar essa voltinha e vou falar para vocês aqui. Esse carro, ele tem sensor de estacionamento. Então, você consegue ter o sensor de estacionamento ali com gráfico na central multimídia, caso ele tenha o opcional aqui da central original. Uma coisa que ele não tem porém é câmera de ré, mas é um carro com uma visibilidade muito boa, um carro muito curto também, né? Ele tem ali um comprimento muito parecido com um C3 convencional, então acaba que não faz tanta falta não. Mas é isso, prático, espaçoso por dentro, ótimo para família, mas não é um carro para todo mundo não. E exatamente com isso, vamos lá para fora para falar um pouquinho ali sobre as nossas considerações finais. E chegado ao final aqui da nossa volta com o C3 Picasso, hora de falar aqui o nosso veredito final e elencar os pontos positivos e negativos aqui desse monovolume, dessa minivan da Citroën. Diria que o primeiro ponto positivo dele, sem dúvida alguma, é a praticidade. Isso é uma característica geral desses carros dessa categoria, né? Mas aqui no caso do C3 Picasso, ele está um passo além. Então, além de ter um ótimo espaço interno, ele também tem aqueles bancos ali que conseguem dobrar para frente, você tem ali a própria bandejinha no banco de trás. O próprio fato dele ser um carro com câmbio automático também ajuda.
E o fato dele ter bancos bem altos faz com que você tenha muita facilidade de entrar e sair. Ou seja, para pessoas mais velhas que têm dificuldade de mobilidade, isso sem dúvida é uma coisa muito importante. O segundo ponto positivo dele são os equipamentos. Então agora aqui especificamente a gente está falando dessa versão exclusive, né, que era topo de linha. Mas é um carro muito equipado, né? Um carro que em 2012 já tinha central multimídia com mapa, era um opcional, né, vale lembrar. Tem ar-condicionado digital, ele é um carro que tem bancos de couro, que tem vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisor elétrico, então um carro muito equipado, que vai muito além ali daquele kit de dignidade e do que é esperado de um carro compacto, igual o caso desse aqui. E por fim, o último ponto positivo dele é a visibilidade. Então isso é uma coisa um pouco específica, né? Mas é uma coisa bem importante, principalmente para as pessoas que não têm muita segurança para dirigir. Então, por ele ter essa área envidraçada muito grande, né, e ser um carro alto como um todo, que você senta numa posição mais alta, faz com que ele seja um carro que passa uma sensação de segurança muito legal ali, que tem uma visibilidade muito boa. Então você consegue ver tudo que está acontecendo aos seus lados, as crianças pulando lá no banco de trás, sem problema. Então, um detalhe pequeno, mas que não deixa de ser legal de ser pontuado aqui. Porém, nenhum carro é perfeito, e óbvio que o C3 Picasso também não vai ser, né? Ele tem também os seus pontos negativos. Sendo o primeiro deles, o câmbio. Cara, esse câmbio automático é esquisito, viu? Ele não é um câmbio problemático igual era o L4, né, o câmbio de geração anterior aqui a ele. Então ele não dá muito problema de manutenção, mas é um câmbio muito esquisito de dirigir, ele não é muito esperto, ele sobe as rotações demais e o próprio fato dele ser um câmbio de 4 marchas faz com que ele tenha um comportamento um pouco estranho na cidade. Na estrada não, na estrada ele coloca a 4ª marcha lá e vai sem problema nenhum, mas na cidade ele é um pouquinho esquisitinho sim, viu? Tem que dar o braço a torcer. E o segundo ponto negativo aqui dele tem tudo a ver com esse primeiro, né? Que é o consumo. Esse motor 1.6 não é um motor muito beberrão. Eu já avaliei outros carros aqui no canal que não tiveram um consumo tão ruim. Mas no caso aqui desse câmbio automático, né? Por ser um carro alto, um carro pesado, um carro com câmbio automático de 4 marchas, e um carro que também não tem um câmbio automático muito esperto, faz com que ele beba pra caramba. Então eu aqui, ao volante desse carro, numa cidade sem trânsito aqui em Belo Horizonte, estou fazendo uma média de gasolina de 8 km por litro. Não parece ser um consumo muito ruim não, né? Mas na prática, na dona desse carro aqui, faz um consumo médio de 4,5 km por litro, com gasolina. É um carro que tem um tanque de 55 litros, não é um tanque pequeno, mas bebe muito, vai fazer você gastar bastante aí com combustível e vai fazer com que ele tenha também uma autonomia pequena, né? Dependendo do tanto que você roda, vai ter que abastecer toda semana. Na estrada, porém, ele manda um pouquinho melhor, né? Então, apesar dele ter essa aerodinâmica de caixa aqui, né, e ser um carro super alto que atrapalha ali um pouquinho a autonomia dele na estrada, ele tem um câmbio ali que a 4ª marcha é bem longa, que tem um overdrive bem legal, então você consegue ficar em rotações bem baixas. Ajuda um pouquinho aí a pelo menos compensar o tanto que ele bebe na cidade, viu? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui do C3 Picasso, um dos últimos carros dessa categoria de monovolumes que fez muito sucesso ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas que simplesmente sumiu do nosso mercado. E o próprio C3 Picasso aqui não foi um carro que vendeu tanto assim, né? Hoje a gente tem o Fit, um resto ali de doblô, mas já era, essa categoria realmente não tem mais a mesma importância que ela tinha antigamente. Uma coisa que é legal de comentar aqui desse carro também, né? Vocês viram passar um vídeo inteiro sem falar do design dele, mas agora no final eu vou falar um pouquinho. Ele não agrada todo mundo. Ele é um design bem esquisito, né? É um carro que ele não é simétrico lá atrás, a própria frente dele aqui ser muito alta, né? Esse estilo lateral aqui de minivan também não estava agradando as pessoas nos últimos anos, né? As pessoas estavam curtindo um pouco mais o estilo SUV e até o estilo do Aircross, né? Que tem essa mesma categoria, mas com um estilo um pouco mais jovem, um pouco mais aventureiro. Esse visual aqui de mãe de 3 filhos, de senhorzinho indo no supermercado, pode não agradar muitas pessoas, mas a verdade é que eu acho ele um carro bem curioso, né? Eu não acho ele um carro bonito não, mas ele é um carro curioso, ele é um carro que tem um design diferente, né? E eu acho legal isso. Eu sinto falta de ter carros com design diferente. Hoje é mais ou menos tudo igual, né? Um pouco digerido demais, né? Aqui não, aqui a gente tem realmente um carro ousado que tem o nome Picasso aqui, né? Merece o nome Picasso, porque realmente é bem diferentão mesmo. Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa avaliação. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. E a gente se encontra no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On, para um outro vídeo, uma outra avaliação, um outro guia de usados. Um abraço a todos e até mais!